Bom, agora acho que vocês já estão me ouvindo, tá tudo certo. Então vamos lá. Eu queria falar com vocês hoje um pouquinho sobre o pecado, né, em si. E para falar sobre o pecado, a gente tem que falar de alvo, né, de meta, de rota, né? Como é ruim a gente errar a rota, errar o alvo, errar um objetivo que você tem para sua vida, quer seja na área familiar, né, que você às vezes está com o intuito de se aproximar de um parente, e aí você falou uma coisa errada, quer seja nos seus relacionamentos, né, das suas amizades, que você queria, sei lá, desenvolver melhor uma amizade com um amigo teu e ser mais próximo dele, e aquilo tudo foi por água abaixo, isso tudo é frustrante. Mas fato é que em várias coisas da nossa vida, várias áreas da nossa vida, o pecado ele nos faz errar o alvo, né? Ele é um elemento aí que ele destrói com muitas áreas da nossa vida. Então, por isso que eu queria te perguntar, você provavelmente já errou a rota alguma vez, você provavelmente já igual no GPS, né, que você erra e ali tem que recalcular, tem que falar, opa, peraí, vamos começar do zero aqui, vamos ver agora como é que a gente faz a partir daqui, né, que é isso que o GPS faz, ele dá um jeito ali de te relocalizar, fala, opa, peraí, você avançou aqui, não era para ir por essa rua, mas espera, vamos fazer o seguinte, vamos ir para frente aqui, você vira à esquerda, você vira à direita ali, faz o balão ali, pronto, você chega no mesmo lugar. Então, eu acho que na nossa vida, em muitos momentos vai ser desse jeito. A gente vai ter um alvo, uma meta, a gente vai errar, a gente vai falhar, a gente vai cair, e agora a gente tem que parar de se ficar com remorso pelo que já aconteceu e falar, epa, peraí, já aconteceu, não tem mais o que fazer. Agora eu tenho que ver do que daqui para frente eu posso fazer. O que daqui para frente eu posso tomar as rédeas aqui da situação e ir para frente aqui e fazer dar certo também. Então, para isso eu queria que você visse esse videozinho, né? Que ele é um exemplo aí para nós. Quanto que é frustrante a gente pelo caminho errado, né? Agora, deixa eu contar para vocês uma história engraçada. É engraçada, já acabou, não aconteceu nada, tá? Os passageiros de um voo do Reino Unido, essa é a história, viu? Vamos ver o avião aí, ó. Eles embarcaram em Londres com destino a Düsseldorf, na Alemanha, né? Mas sabe onde é que eles foram parar? Em Edimburgo, na Escócia. Se você vai olhar no mapa aí, você vai ver que o avião voou para o lado oposto. E os passageiros só descobriram, imagina só, Mona Lisa, desembarcando no avião, opa, cheguei na Alemanha, ué, tá esquisito isso aqui, não tem ninguém falando alemão. Era Edimburgo, eles não entenderam nada, absolutamente nada. A British Airways colocou a culpa na empresa alemã que fretou o avião. Disse que recebeu os documentos do voo com a rota errada e que os pilotos e controladores aéreos apenas cumpriram o que estava determinado nos papéis. Está certo, a British fez o papel dela. Quem mandou dizerem para eles que era para ir para a Escócia? Depois dessa confusão, Mona Lisa, a British reabasteceu o avião e finalmente levou os passageiros ao destino que eles desejavam, Düsseldorf, na Alemanha. Eles chegaram quase 3 horas depois do previsto. Nossa. Agora, Mona Lisa, voltando Ah, ao nosso assunto aqui anterior, para mim não tem dúvida de que isso aí é uma piadinha com o Brexit. Repara só, o avião saiu... enfim, depois ele começa a falar ali sobre outros assuntos, mas interessante perceber, né? Olha só, né? Situação. Queria ir para um lugar, chegou em outro. Imagina, passageiro queria sair num país, né, específico pelo qual ele tinha comprado sua passagem, estava pronto para chegar lá, mas daí você sai do avião e, epa, peraí, coisa tá errada, né? Tô num lugar que não era para eu estar. Em nossa vida acontece muito isso. Às vezes a gente planeja chegar num alvo, num lugar, e quando a gente vai ver o caminho, você foi no automático, quando vai ver, você está numa situação que você não queria estar. Quando vai ver, você chegou num jeito aí da sua vida, você falou, peraí, mas como é que eu fui parar nessa situação? E aí você começa a se relembrar e fala assim, ah, foi lá atrás, eu tomei uma decisão errada, e essa decisão foi me levando a ficar desse jeito, né? Às vezes você começa a ficar muito nervoso e aí você estoura, né? Você fica estressadão e estoura. Aí quando você estoura, você fala, nossa, como é que eu fui fazer isso? Aí você começa a olhar para trás e fala, epa, peraí, foi aquela vez que eu não me atentei, que eu comecei a me estressar e daí eu não tomei nenhuma atitude para resolver isso e foi
inflando, né? Foi aumentando, meu estresse ia explodir, tá vendo? Então, gente, na nossa vida acontece muito isso. Às vezes a gente está numa situação difícil e porque a gente causou ela, na realidade. A gente chega num destino, quando a gente começa a olhar para trás, a gente que provocou aquilo tudo, né? Então a gente tem que estar muito atento, porque isso acontece também na nossa vida com Deus. Né? Às vezes você quer se tornar uma pessoa mais pacífica, uma pessoa mais serena, né? Só que daí você não toma as devidas precauções lá atrás. E daí as coisas vão, né, vindo gradualmente, você gradualmente continua a mesma pessoa, quando uma vez chega lá na frente você não é aquilo que você esperava que você fosse. Né? E assim também em outras áreas da vida, sempre vai ser desse jeito. Ou a gente pega as rédeas da situação lá atrás, vê como é que tá as coisas, ou a gente vai se surpreender conosco mesmo, lá na frente. E eu acho interessante esse texto aqui de Provérbios, pelo seguinte, ó. Provérbios 14:12, ele fala assim para nós, né? Que existem caminhos que para o ser humano, eles parecem caminhos bons. Parecem caminhos direitos, parecem caminhos que vão dar certo, né? Você fala assim, nossa, mas olha, se eu fizer isso na minha vida, eu tô feito. Né? Você fala assim, olha, se eu prestar esse vestibular e passar e der certo essa faculdade na minha vida, tô realizado. Ou você fala assim, não, mas essa pessoa que eu conheci é fantástica. Se der certo esse relacionamento aqui, vamos se casar daqui a muitos anos, vamos, né, ter família e tudo mais. Aí você olha aquilo, você não vê como dar errado. Por quê? Porque existem caminhos que para nós parecem ser caminhos bons. A gente fala assim, poxa, meu, não tem o que dar errado aqui. Só que na verdade, no final deles, são caminhos de morte. E você para e pensa assim, nossa, como assim? É profundo isso daí. Como então eu posso imaginar que algo é bom, mas na realidade não é bom? E para isso a gente precisa de Deus, galera. Por quê? Porque só Deus vê o futuro. Então, quando você começa a fazer muitos planos para a sua vida, para o seu futuro, né, para a sua jornada, e você deixa de perguntar a opinião de Deus para todos esses planos, você está correndo riscos. Porque hoje pode ser que você esteja enxergando as coisas por um prisma, por uma realidade, e que você não enxerga o que vai dar errado. Na verdade, você só enxerga bênçãos, você só enxerga coisas boas vindo para você. Mas, se você não pergunta nada para Deus, se você não quer saber a opinião de Deus, não quer abrir a tua Bíblia e ouvir a voz dele sobre aquele assunto, e você vai e mete a cara, né, e vai fazendo, e aí os anos se passam, aquilo que você pensava talvez ser o perfeito para sua vida, começa a se transformar em algo ruim. Até porque quem nos garante que o amanhã será igual o hoje? Ninguém. O futuro é uma incógnita, né? O futuro a Deus pertence, como diz o ditado. E realmente, por isso que a gente tem que se preocupar sim na opinião de Deus. Se preocupar sim na opinião de Deus com a tua faculdade que você vai fazer daqui a uns anos. Se preocupar sim com a opinião de Deus sobre um relacionamento que você vai ter daqui a um tempo. Né? Falar, oh, Senhor, essa pessoa parece uma pessoa boa, será que vai dar certo? O que você pensa? Porque, meu, até o ser humano, ele é um hoje, amanhã ele é outro. Quem te garante que ele vai ser o melhor para você, a não ser Deus? Entende? Você pode conhecer uma pessoa hoje que ela é perfeita, né? Que aos teus olhos ela, nossa, tá tudo certo, tá tudo em cima, a pessoa é 10. Mas até o ser humano muda, gente. A profissão também. Pode ser que hoje uma profissão ela tá bombando, pode ser que daqui 10, 15, 20 anos não esteja mais. Né? Pode ser que hoje dê muito dinheiro, pode ser que hoje você fale, nossa, a profissão é sensacional. Pode ser que amanhã tudo mude. Assim como foi há 50, 100 anos atrás, que não existiam profissões que hoje existem e hoje estão bombando. E aí? E se algumas delas deixarem de existir daqui a um tempo? E se o mundo for criando outras demandas, não é? Hoje em dia a gente está com pessoas aí trabalhando no home office. E tem muitas empresas deixando de ter o escritório delas no lugar físico, porque entenderam a partir da pandemia de que a ideia agora é trabalhar em casa. E aí? Como é que fica alguns empregos que foram
boicotados com essas mudanças todas. Só Deus sabe o futuro, entende? Então, peça a opinião de Deus. E agora falando sobre o alvo, né? Que nosso alvo, a gente sabe que como cristão é sempre estar mais perto de Deus, é sempre a gente estar acertando mais, é sempre a gente estar se aproximando mais da vontade dele para nossa vida. Só que assim, o pecado, a definição mais correta assim do original até da Bíblia de pecado é errar o alvo, entendeu? É quando você tem, não é que você não tinha um alvo, você tinha, só que você errou ele, entendeu? Você tinha sim um propósito, você tinha sim um objetivo para com Deus, mas não deu certo daquela vez. Por quê? Porque você cedeu à tentação. Você acha mesmo que o alvo de Adão e Eva era ter pecado? Não era. O alvo, na verdade, de todos os cidadãos aí que pecam, não é a consequência do pecado na vida deles. O alvo de todo mundo é ser feliz. Eu quero ser feliz. E o que acontece? O inimigo chega, te dá uma proposta de alegria instantânea, de um êxtase instantâneo, de uma felicidade pro hoje, pro agora. Você fala, meu amigo, eu preciso disso, preciso ser feliz, e aí você cai nessa tentação. E aí quando vem a consequência, você fala, nossa, o negócio foi pesado. Né? Por quê? Porque o pecado traz uma consequência negativa, ele traz a consequência de que você se sente em débito com Deus, de que você se afasta de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, a gente se afasta da vida. E quando a gente se afasta da vida plena, a gente chega perto da morte, que é o afastamento total de Deus. E aí a gente se sente mal, a gente se sente, né, sem o privilégio de estar perto de Deus, a gente fica com vergonha de Deus. Por quê? Porque a gente errou o nosso alvo. Só que olha só esse texto, galera. Esse texto é interessante. E ele diz assim, ó. Olha só o que Paulo ele descreve na carta dele ao pessoal que morava ali em Roma, né, os romanos. Porém, eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei de Deus. Porque não teria eu conhecido a cobiça, por exemplo, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então a gente tem que entender um negócio aqui. Quando a gente pensa em pecado, em transgressão, em se afastar de Deus, a gente tem que entender que isso está totalmente vinculado com os 10 mandamentos. E quais 10 mandamentos que eu estou falando? Estou falando dos 10 mandamentos que você acha lá em Êxodo 20, certo? Aqueles 10 mandamentos que estão ali, que são repetidos em Deuteronômio, porque Deutero significa repetição no grego, e nomos é lei. Então, o livro de Deuteronômio é uma repetição da lei para o povo de Deus, que já estava esquecendo da lei de Deus, porque ficaram escravos lá no Egito por muitos anos e viraram pagãos, né, no culto deles a outros deuses. Então Deus estava remodelando na mente deles e no caráter deles a lei de Deus. Então você percebe que tudo que acontece no livro de Deuteronômio é Deus falando assim, meu filho, acorda para a vida. Você precisa obedecer os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos, na verdade, protegem a tua vida. Então, galera, quando a gente deixa de lado os mandamentos de Deus, quando a gente deixa de lado a vontade dele para nossa vida, e aí existem várias teorias hoje em dia, né? Ah, não, a lei foi abolida e tal, que o Velho Testamento não está mais vigente, mas quem disse que isso foi abolido? Aonde que isso está escrito? Na Bíblia não existe um verso que fale isso. Pelo contrário, o único verso que tem lá sobre lei abolida é sobre leis cerimoniais, que são as leis que aconteciam das cerimônias que ocorriam no santuário terrestre. Até porque agora que Jesus já veio, ele já cumpriu toda aquela cerimônia que acontecia no santuário terrestre e agora já existe a participação de Cristo quando ele volta para o céu, e aí entra o livro de Apocalipse, porque Apocalipse é uma continuação da vida de Cristo. Ó, todo mundo tem medo às vezes do Apocalipse, né? Mas o Apocalipse, galera, é uma continuação do que Cristo fez pós ele ter saído da terra e ido para o céu. Sabe, quando ele, né, ele subiu ao céu e aí aparece ali os anjos, né, falando assim, olha, homens galileus, o que vocês estão olhando para cima, né? Esse mesmo Cristo que foi assunto entre vós vai descer da mesma forma como vocês viram subir. Quando ele sobe, gente, entra o livro de Apocalipse. É a continuação da vida de Cristo agora lá no céu.
é agora o que ele está fazendo por nós lá no santuário celestial, porque lá tem um santuário, é o que ele está intercedendo por nós como nosso advogado, como nosso juiz, e, enfim, e a volta dele, que vai ser o término disso tudo. Agora, para você ver como é que a lei de Deus é importante, né? A lei de Deus, ela nunca foi abolida, ela nunca foi desprezada pela palavra, inclusive ela sempre é reiterada. E pela própria lei, o próprio Deus veio e morreu pelo pecador, para que a gente pudesse ter uma chance agora de que a transgressão da lei, que é a morte, não chegasse até a nossa porta. Agora a gente tem chance da vida eterna. Então veja só como é que a lei ela tem um papel fundamental nessa nossa separação de Deus. Quando a gente está próximo da lei, a gente está próximo de Deus. Quando a gente se afasta da lei, dos 10 mandamentos, a gente se afasta de Deus. Até porque a lei de Deus ela é o óculos. Né? Quando você está longe dela, você não enxerga a tua própria condição, você não enxerga os teus pecados, você não enxerga a tua realidade de pecador e o tanto que a gente precisa de Deus. Na real, seria legal se a gente pudesse semanalmente parar uns minutos para repensar sobre os 10 mandamentos. Por quê? Porque quanto mais você para olhar a lei, é como se você parasse na frente do espelho, sabe? Quando você vai sair de casa. E aí você fica assim, né? Nossa, tá tudo certinho, com o cabelo tudo certinho. E a roupa tá combinando? Não, tá combinando. Daí você sai, né? Porque você quer ver a sua condição, você quer ver, opa, como é que eu tô? Assim é com Deus. Se você para diante dos 10 mandamentos, começa a pensar, você fala, cara, como é que eu tô aqui? Não, tem uma sujeira aqui, ó, e tem que limpar. Ih, tem outra coisa que tem que pedir perdão aqui, ó. Tá tenso. Ah, isso aqui eu acertei, graças a Deus. Ah, isso aqui tá ajeitado, então tá bom. Ah, isso aqui eu preciso ajeitar. Então, ó, Senhor, me ajuda aqui nessa parte da minha vida. Gente, a gente precisa fazer isso. É o nosso óculos. Uma outra situação, ó. O pecador, ele fica cego. Certo? Quando você está no pecado, você está na vida de pecado, você está sem enxergar a tua real condição. E assim, por isso da existência da Bíblia. Ela é que é a nossa bússola. E sabe, galera, Apocalipse 3:17 vai trazer o seguinte aqui para nós, ó. Até ler aqui para vocês. Vou pegar aqui na minha Bíblia. Olha só o que Apocalipse 3:17 vai descrever para a gente. Aqui, ó, 17. Porquanto, às vezes você diz, né? Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Coitado, não sabes que és pobre, miserável, cego e nu. Aqui, em Apocalipse, ele está falando de uma das igrejas, né? Ou seja, de um dos... Você sabe que as igrejas que aparecem em Apocalipse são os templos da igreja cristã, certo? Por isso que você tem lá Laodiceia, né? Você tem lá Pérgamo, Filadélfia, você tem Sardes, Esmirna, Tiatira, né? Laodiceia. Por quê? São templos do cristianismo. Desde lá atrás, a primeira igreja, a igreja que a gente chama de igreja primordial, né? A igreja dos pais da igreja, né? Que foram os apóstolos, né? Patrística. Você tem isso acontecendo desde a primeira igreja até hoje em dia. Nós somos Laodiceia, nós somos a última igreja. E para nossa igreja ele fala assim, ó, você é morno. Ou seja, você não é quente nem frio, melhor fosse que fosse quente ou que fosse frio. Ou seja, estamos num tempo em que as pessoas não estão nem totalmente perto de Deus, nem totalmente longe dele. Estão no meio termo. Mas o meio termo ele não salva, galera. É a mesma coisa que você está em cima do muro. Você não está decidido. E outra coisa, ele continua com esse texto, né? Você não sabe que você é pobre, cego e nu. Ou seja, você não está enxergando a sua condição real, meu querido. Né? Por quê? Porque nós estamos num tempo desse período nosso do cristianismo em que as pessoas têm essa real dificuldade de olhar para elas mesmas e falar assim, poxa, estou longe da lei de Deus, estou longe dos 10 mandamentos, estou longe dos princípios. E é por isso que a gente está num tempo de pós-modernidade, por isso que a gente está num tempo de as verdades serem relativas. Ah, é o que eu penso, é o que eu acho. Ah, não sei. Ah, isso daí é uma questão de opinião. Nada é questão de opinião. A verdade
É que o ser humano ele tem que se amoldar a Deus e não Deus se amoldar ao ser humano. Senão seria muito fácil, né? Senão a gente podia substituir, a gente podia ser o criador e Deus podia ser a criatura, né? Porque na real é isso que acontece quando a gente quer moldar Deus para o nosso jeito de ser, para as nossas ideias, para os nossos pensamentos. A gente está querendo colocar Deus no nosso lugar e nós no lugar dele. Foi o problema que Lúcifer fez, né? Ele queria ser Deus. Então, galera, é muito preocupante essa situação. É por isso que a gente tem que perceber de que isso tudo é real. Quando a gente está nesse meio aí de que as pessoas estão se afastando da lei de Deus, as pessoas deixam de entender a sua real condição. Por isso tem o texto dizendo que você não enxerga a tua condição. Você está como cego, né? E o pecado em si, ele é quebrar o pacto. É quando a gente quebra com a lei de Deus. A Bíblia é muito clara em dizer que o pecado é a quebra da lei. É você romper com a lei. É você transgredir a lei. E a lei é o pacto de Deus com os seres humanos. A lei foi o elo entre o ser humano, pecador, e Deus. A lei, na realidade, ela é aquilo que mantém tudo em equilíbrio, certo? Que mantém tudo em homeostase, essa é uma palavra da biologia aí que eu gosto. Em homeostase, ou seja, tudo em equilíbrio. Por quê? Porque a lei, galera, ela é o que faz as coisas serem certas. Até o ser humano chegou a essa conclusão, né? Você tem ali, quando você estudar sociologia e tal, você tem ali estudando Hobbes, estudando Locke, John Locke, todos esses caras aí, você entende que eles mesmos chegaram à ideia de que deveria existir um contrato social, deveria existir, entendeu? Um pacto entre a humanidade para falar, poxa, a gente precisa de um equilíbrio, a gente precisa de leis, a gente precisa de regras. E veja só, essa ideia, os seres humanos chegaram a essa conclusão sozinhos. E muitos deles ali nem crentes eram. Mas olha só, essa ideia já existe desde a eternidade, desde que a eternidade existe, ou seja, desde sempre. Lá no céu sempre existiu a lei. Porque sempre precisou de um equilíbrio. Sempre precisou das coisas funcionando no seu devido lugar. Então, quando a gente peca, a gente quebrou esse equilíbrio, a gente quebrou esse pacto, quebrou a lei de Deus. E quebrar a lei é o próprio pecado, por isso que 1 João 3,4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. E também existe aquele pecado que é o pecado por omissão, né? Qual que é esse pecado aí? É aquele que você vê na história do bom samaritano, não é? Tava lá a pessoa precisando de ajuda, tava escancarado o problema ali, todo mundo passava, enxergava o problema, enxergava que deveria ajudar e só uma pessoa ajudou. Passou gente religiosa, passou gente que se dizia líder de igreja, passou gente de quanto é jeito, mas só uma pessoa parou para ajudar. Existem também os pecados por omissão que a Bíblia traz para nós. Ou seja, quando você sabe o que é certo e você deixa de fazer. Isso também se transforma em pecado. E tá aí, ó. A Bíblia diz em Romanos 3:10, né, de que não existe um justo, nenhum sequer. Ou seja, às vezes você sente assim, nossa, será que eu sou... Gente, eu sou muito pecador, né? Gente, mas será que a santidade, será que, né, o se aproximar de Deus vai excluir todos os meus pecados? Não vai. Por quê? Porque a Bíblia descreve que não existe um justo, nenhum sequer. Tirando Jesus, que foi o único justo, ou seja, o único que foi perfeito, enquanto nós estivermos na terra, nós iremos ter as nossas quedas. Só que daí existe aquele outro texto, né? De 1 João, que fala assim, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se todavia alguns de vós pecar, saiba que temos advogado perante o céu, Cristo o justo. Então, a gente tem que entender o seguinte, o pecado na vida do cristão, ele não pode se tornar um hábito, ele não pode se tornar uma realidade frequente, mas ele deve sempre ser visto e existir como um acidente. O que é um acidente? Acidente é aquilo que acontece de vez em quando. É aquilo que acontece
sem você desejar de fato que acontecesse. É aquilo que acontece e aconteceu. E agora você vai retomar sua vida torcendo para que não aconteça mais. É isso que acontece quando você passa por um acidente. Aconteceu. Nossa, não tem o que fazer, já aconteceu. Mas agora é cuidar para que não aconteça mais. Você está com o carro, você bate ele, você fala, meu, vou ter que gastar lá o negócio do seguro, né? Milão, R$ 2.000 ali, o negócio de gastar lá para o seguro ali cobrir as despesas, ou se você nem tem seguro, lascou tudo, né? E aí você sai de lá meio traumatizado, assim, nossa, não posso mais bater o carro, hein? Não posso mais sofrer um acidente. Você sai daquele acidente com aquela concepção, não quero mais isso para minha vida. Esse é a definição de pecado na vida de um cristão. Ele deve ser como um acidente. Agora, nós todos precisamos da cruz. Por quê? Porque se a gente entende que a própria Bíblia descreve de que todos nós somos pecadores, significa que todos nós precisamos daquilo que Jesus fez por nós. Não tem como você salvar a si mesmo sozinho. Eu queria que você já prestasse atenção nesse videozinho e com ele a gente vai encerrar nossa aula. Mas esse vídeo ele é muito interessante, sério mesmo. Até consegui achar ele legendado para vocês. Então, gente, vamos prestar atenção nele. You've probably heard the word holy before, or at least sang it in a church song once or twice. And for most people, this idea is really just connected to being a morally good person. So God is holy because he's morally perfect. Yeah, that is part of it. But in the Bible, the idea of holiness is even bigger and more rich. What it's really describing is how God is the creative force behind the whole universe. He's the one and only being with the power to make a world full of such beauty and life. And so all these abilities, they make God utterly unique, which is the meaning of the word holy. So a helpful way to think about God's holiness is by using the sun as a metaphor. The sun is unique, at least within our solar system, and it's really powerful. It's the source of all this beautiful life on our planet. And so you could say that the sun is holy. And you can actually take this metaphor even further in that the whole area around the sun is also holy. Yeah, because the closer you get to the sun, the more intense it gets. Yeah, exactly. So that very power and goodness that generates all this life is also dangerous. I mean, the sun, if you get too close, will annihilate you. And in the same way, there's this paradox at the heart of God's own holiness, because if you're impure, his presence is dangerous to you. And not because it's bad, but because it's so good. And so the first time we see this paradox of God's holiness, it's in the story of Moses and the burning bush. So God tells Moses to take off his sandals because he's standing on holy ground. And Moses covers his face in fear, and God says, hey, don't come any closer. It's intense. It's actually that intensity of God's holiness that's explored even more in the stories about Israel's temple, which was the main place where God's holy presence was located. And at the center of the temple was this room called the Most Holy Place, this hot spot of God's presence. And whether you're an Israelite living in the land around the temple or a priest working right in the temple, you're in proximity to God's holy presence, which is dangerous. Yeah, this is a problem. So how's it supposed to work? Well, in the Bible, the solution is that you need to become pure. So like being morally pure. Yeah, and that's easy enough to understand. But the Bible spends a lot of time talking about another kind of purity, being ritually pure, which is a state where you separate yourself from anything related to death, like touching things like diseased skin or dead bodies or even certain bodily fluids. All these make you impure. And becoming ritually impure isn't necessarily sinful. What's wrong is waltzing into God's presence when you're in an impure state. And so that's why God gave the Israelites very clear instructions for knowing when they were impure, steps to become pure, so that they could go into the temple again. So that's what the book of Leviticus is about. Right. But it doesn't stop there. This idea keeps developing. So later in the scriptures, we find this really interesting story by a prophet named Isaiah. And he has this crazy vision where he's in the temple and he's right in God's presence. He's totally terrified. Yeah, he knows the rules. He shouldn't even be in there.
and he's worried about being destroyed. And then this crazy creature called a seraphim. Yeah, that is a crazy creature. Totally. So it flies over with a hot coal, and then it sears Isaiah's lips with the coal and says something really weird. Your guilt is taken away, and your sin is atoned for. So this burning coal somehow makes Isaiah pure. Yeah, it's remarkable because normally if you touch something impure, it transfers its impurity to you. But now here's this new idea where you have this coal, this very holy and pure object, and it touches Isaiah, and it transfers its purity to him. Isaiah is not destroyed by God's holiness. He's transformed by it. I mean, the implications of this are just huge. But there's one more development, this time from another prophet, Ezekiel. And he has this vision where he's standing at the temple and he sees water trickling out from it. And then that water turns into a stream, and then it grows into a deep river that starts flowing through the desert, leaving this trail of green trees behind it. And then it flows into the Dead Sea, making everything fresh and alive. So instead of becoming pure first and then going into the temple, here God's holiness comes out from the temple, making things pure and bringing them to life. What does it all mean? So we don't know until we meet this man, Jesus. And he claims that he's fulfilling all of these ancient visions, but in surprising new ways. So Jesus, he went around touching people who are impure, people with skin diseases, a woman with chronic bleeding, or dead people. And when he touches them, their impurity should transfer over to Jesus, but instead, Jesus' purity transfers to them and actually heals their bodies. Jesus is like that holy coal in Isaiah's vision. Right. And Jesus claimed that he was the human embodiment of God's own holiness, and that he and his followers were now God's temple, so that through them, God's holy presence would go out into the world and bring life and healing and hope. And so this is why Jesus described his followers as having streams of living water flowing out of them. So this is our part of the story where we find ourselves now, but where's this all heading? So the last pages of the Bible end with a final vision about God's holiness. And this time it's by a guy named John. And in his vision, we see the whole world made completely new. The entire earth has become God's temple. And Ezekiel's river is there, flowing out of God's presence, immersing all of creation, removing all impurity, and bringing everything back to life. We believe the Bible is one complete narrative, so we're making these videos. Interessante, né, galera? Muito interessante perceber de que o meu e o seu pecado realmente nos afastam de Deus de certo modo, né? Nossa humanidade, ela já é muito diferente da santidade de Deus. Deus é super santo, ele é mega santo. Só que o mais lindo disso tudo é que quando Cristo ele chega, ele tocava nas coisas e ele purificava todas as coisas. E essa é uma metáfora que a gente traz para a nossa vida, porque quando Cristo ele chega na sua vida, ele chega na minha vida e a gente conhece ele pessoalmente, quando ele toca na nossa vida, quando a gente sente a diferença que é de crer nele, que é de viver junto com ele, que é de você estar perto dele na sua vida, é que você percebe que ao você estar vivendo, conforme você se aproxima dele, ele vai purificando a sua vida. É como se ele estivesse te tocando cada vez mais, porque você está se aproximando dele, e nisso você vai tornando-se puro. Deus vai te purificando. E aí isso a gente chama de o processo da santificação, que está descrito na Bíblia. Portanto, lembre-se, queremos ficar sem o pecado. Sim, queremos que o pecado se torne apenas um acidente na nossa vida. Sim, esse é o nosso objetivo. Mas para isso a gente precisa chegar perto dele. Porque só chegando perto dele é que a pureza dele vai transformando a nossa impureza. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero aí que vocês tenham entendido, que tenha sido de alguma relevância para vocês essa aula. E queria fazer aqui uma oração, então, para a gente fechar a nossa aula de hoje. Senhor Deus, amado Pai, nós sabemos, Pai, que o pecado ele mudou a nossa história, ele mudou a história do planeta Terra. Ele tem trago consequências ruins para o nosso mundo. Nós estamos agora numa pandemia, consequência também do pecado humano.
Mas, Santo Deus, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos ajude para que o pecado seja apenas um acidente no nosso dia a dia e que cada vez mais que a gente chega perto da Tua santidade, a gente possa se transformar, Pai, para que a gente também possa ajudar a transformar outras pessoas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.